A Bíblia é de origem divina. Seu autor é o único Deus vivo e verdadeiro. Por isso, a sua mensagem transforma o nosso entendimento e nos faz compreender a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nessa lição, veremos que a Bíblia é viva e eficaz, transpassa o interior do ser humano, tal qual uma espada anula os conselhos do mundo e nos capacita a viver em humildade diante de Deus. Humildade é um valor central do cristão. É fundamental para como os cristãos se relacionam uns com os outros. É a base para uma vida saudável na igreja. Reflete nossa mais profunda compreensão do que Deus fez por nós. As escrituras fornecem uma verdadeira estimativa da realidade, permitindo-nos ver Deus, o mundo e nós mesmos da perspectiva divina. A Bíblia ensina que viemos de Deus e que valemos porque somos feitos sua imagem. A paz do Senhor, povo lindo de Deus, para você que é novo por aqui. Eu sou a diaconisa Tânia Anjo e estamos estudando o primeiro trimestre das lições bíblicas de 2022 da editora CPAD da classe dos adultos, que tem o tema A Supremacia da Escritura, a inspiração inerrante e infalível palavra de Deus. O comentarista é o pastor Douglas Batista. A lição de hoje é a lição 7. A Bíblia transforma pessoas. O textuário nos diz assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Hebreus capítulo 4, versículo 12. A verdade prática nos diz assim: a palavra de Deus é viva, anula os conselhos das trevas e nos torna humildes diante de Deus. A leitura bíblica em classe se encontra em Hebreus capítulo 4, do versículo 11 ao 13, segunda carta aos Coríntios, capítulo 10, do versículo 4 ao 6. Pegue papel e caneta, anote as referências que vai aparecer aqui no vídeo. Já quero agradecer você que tem dado um voto de confiança nesse canal e se tornou nosso novo amigo aqui, nosso inscrito. E se você ainda não é inscrito, se inscreva nesse canal, curta, comente, compartilhe, pelo menos com mais uma pessoa, que você estará ajudando a esse canal a levar o ensino da palavra de Deus, ok? Então vamos lá. Tópico primeiro: a Bíblia é a palavra viva de Deus. A palavra de Deus é viva e eficaz. Os israelitas não entraram em Canaã por negligenciar a palavra de Deus. O autor aos Hebreus faz um alerta para os cristãos não cometerem o mesmo erro. Nesse propósito, ele lembra que a palavra de Deus é viva, pois o Deus da palavra é um Deus vivo. Portanto, ela deve ser obedecida a fim de evitar o juízo e a morte. Não se trata de ensino obsoleto. Ao contrário, a palavra de Deus vive e permanece viva, porque o Altíssimo vive desde a eternidade. Por essa razão, a palavra é igualmente eficaz, isto é, opera a vontade de Deus, jamais volta vazia e sempre realiza o seu propósito. Então, o Senhor, ele revela dois aspectos significativos em relação à sua palavra. A palavra de Deus está viva, ela é fértil, ela é frutífera, ela é poderosa para quê? Alcançar o fim para o qual ele enviou. Os hebreus, nós aprendemos com eles que havia aqueles que, por causa da incredulidade, não poderiam entrar no descanso de Deus. Este é um descanso eterno, que é uma referência simbólica ao céu. O escritor de Hebreus está falando com cristãos que estão sendo tentados a desistir de sua fé, de Deus por causa das dificuldades que enfrentaram para seguir Jesus. Ele quer que a igreja esteja ciente do perigo que existe em curto prazo. Só os verdadeiros cristãos entrarão no descanso de Deus.
O verdadeiro cristão, como descrito nas Escrituras, é aquele que conhece Jesus Cristo e obedece a sua palavra. O conhecimento é comprovado pela obediência à sua palavra. A palavra de Deus é a espada penetrante. O texto sagrado descreve a Escritura como mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes. O uso figurado da espada de dois gumes simboliza que a palavra de Deus é tão bem afiada que nada existe que ela não possa transpassar. Nenhuma resistência humana consegue impedir a ação da espada do Espírito. Assim, a palavra penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas. Significa que ela atinge o âmago do nosso interior, examina os segredos obscuros e revela o nosso verdadeiro caráter. Ainda expõe os desejos de nossa alma e os conflitos entre nosso espírito e a carne. Gládio é o nome de uma espada curta. Na antiguidade era tratado como uma arma de último recurso, o combate corpo a corpo, uma espada de dois gumes usado para esfaquear e cortar. Era altamente eficaz na sua época. A metáfora descrevendo a palavra de Deus como uma espada de dois gumes é feita várias vezes nas Escrituras. Algumas referências são explícitas, outras implícitas, mas todas juntas mostram algo sobre a palavra de Deus que é comovente. A palavra de Deus é como uma espada de dois gumes, na medida que condena o crente e ao mesmo tempo condena o incrédulo. Penetra na alma e é o único meio pelo qual a vontade de Deus é conhecida. A palavra de Deus, ou a espada do Espírito, torna-se posteriormente a única arma ofensiva, proativa do cristão para enfrentar o mal. Ele separa a verdade da mentira, cortando rápido e bruscamente. Pode fazer com que alguém mude drasticamente a direção da sua vida quando sua admoestação é aplicada na vida de alguém. Assim como uma espada pode salvar uma vida, assim como a aplicação das verdades bíblicas, em outras palavras, podemos mostrar que a espada de dois gumes que Deus usa conosco tem como significado que, por um lado, ele nos convida a ouvir a sua voz, a responder no momento, e por sua vez ele faz o aviso para que você ouça a sua voz sem endurecer o coração enquanto você está sendo examinado. Nesse sentido, o autor do livro de Hebreus demonstra que o homem é capaz de resistir a Deus, de endurecer o coração. Por essa razão, é perfurado pela espada de dois gumes de Deus, até chegar às profundezas da alma. A palavra de Deus é apta para discernir. A mensagem bíblica também é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Nada está imune ao discernimento da palavra de Deus. Até o nosso pensamento mais íntimo e as nossas motivações mais espúrias são desvendadas. Os pecados escondidos são revelados, a hipocrisia e a rebeldia são desmascaradas. Coisa alguma pode ser escondida de Deus. Toda a verdade é exposta aos olhos daquele de quem temos de tratar. Portanto, se o nosso coração se render à palavra, seremos salvos. Porém, se o endurecemos, tal qual o israelita no deserto, a palavra nos julgará e, por fim, nos condenará. O significado expresso em Hebreus 4:12, na espada de dois gumes, é a capacidade que deve ser desenvolvida para responder, a Deus. Desde o primeiro momento em que ele fala com você. E é agora, é hoje que está vindo para você. Então, portanto, a gente não deve colocar qualquer tipo de resistência. Então, a gente tem que deixar ele examinar, nos curar, remover e fortalecer tudo que você tem em seu coração. Sua capacidade de cortar profundamente o coração e a alma de uma pessoa. A palavra de Deus pode penetrar em todas as camadas de impureza e alcançar os verdadeiros
temas centrais da vida. A palavra de Deus é capaz de penetrar no coração de uma pessoa e causar mudanças. E ao contrário de uma espada física, não deixa nenhuma cicatriz externa. Outra coisa a se lembrar é que uma espada de dois gumes é considerada uma arma perigosa. Se manuseado incorretamente, você pode cortar você mesmo tão facilmente quanto você pode cortar outra pessoa. Quando a Bíblia é usada como uma arma para apontar as deficiências de outra pessoa, a pessoa que a usa muitas vezes encontra-se condenada pela mesma palavra. A palavra de Deus é viva e eficaz e apta para discernir o interior do ser humano. Tópico 2. A Bíblia anula os conselhos do mundo, as armas da nossa milícia. Paulo esclarece aos coríntios que as armas da nossa milícia não são carnais. Isso porque nossa luta é de ordem espiritual, portanto, não usamos os métodos dos humanos, tais como subterfúgios, conchavos, ameaças, calúnias e ou difamações. Nosso poderio de ataque não é carnal, nossas armas são poderosas em Deus. O conselho bíblico é tomar toda a armadura de Deus, a verdade, a justiça, o evangelho, a fé, a salvação, a espada do Espírito e a oração perseverante. Aqui Paulo ele explica que nessa igreja nós não usamos armas convencionais de guerra, não usamos armas carnais, né? Porque estamos em uma batalha espiritual e exige armas espirituais. Temos armas muito maiores que a espada de aço, ou mais poderosa que um canhão. Não usamos tanques blindados ou ogivas de mísseis. Temos a verdade da palavra de Deus, que pode derrubar qualquer argumento filosófico ou sabedoria mundana. Não devemos ser tentados a usar as mesmas táticas humanas para lutar contra o engano satânico, as práticas manipuladoras do mundo. Devemos usar as armas espirituais que Deus provou para todos, né, os seus filhos. A destruição das fortalezas. A Bíblia afirma que o mundo jaz no maligno. O líder da força do mal é o diabo. Por meio do espírito do erro, ele trabalha contra o reino de Deus. Para tanto, se opõe aos valores cristãos. Dissemina o ódio, o desrespeito, a vida, a corrupção, a imoralidade, dentre outros males. Contudo, o poder de Deus é capaz de destruir todas as fortalezas do diabo. A palavra de Deus anula o mal com graça e poder e liberta as almas da prisão espiritual. 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 4. Pois as armas da nossa guerra não são carnais, mas poderosas em Deus por derrubar fortalezas. Literalmente falar uma fortaleza, na verdade, uma referência a uma estrutura fortificada, ou uma fortaleza. Nos tempos antigos, fortalezas foram construídas para defender grandes cidades de exércitos invasores. Eram estruturas muito fortes, construídas usando pedras grossas e sólidas. Tornou-se um contra-ataque muito mais fácil, já que os arqueiros da guarda no topo da fortaleza podiam derrubar com flechas o inimigo no chão. Essas estruturas foram construídas em topos de montanhas ou lugares altos. Aqueles que foram construídos no solo inferior eram frequentemente cercados por um fosso cheio de águas, muitas vezes habitados por peixes carnívoros, como a piranha ou até jacarés, crocodilos, altamente guardado em tempos de guerra, ninguém poderia entrar ou sair sem a permissão prévia, assim como o muro de Jericó. No Novo Testamento, Paulo, o apóstolo, usa o termo fortaleza como metáfora para se referir a um falso, mas muito forte estado de espírito. É o fruto do trabalho de Satanás dentro de nós. Esse estado de espírito em particular
toma a forma de um argumento, uma falsa lógica ou especulação que subestima o poder redentor de Deus. Cada coisa alta que se exalta contra o conhecimento de Deus. Muitas vezes começa com uma ferida emocional que experimentamos causada por dor ou decepção, que faz nosso coração uma terra fértil para sementes de mentiras serem implantadas. Nessa fundação, o diabo então começa a construir tijolos, por paredes de tijolos de mentiras lógicas. Assim, essa mentalidade, entre outras coisas, pode nos levar ao pecado, nos convencer impreciosamente assim sobre a pessoa de Deus, nos instigar a viver de acordo com interpretações errôneas das Escrituras, entreter o orgulho da vida, distorcer nossa percepção de como Deus nos vê e sente sobre nós quando pecamos. A destruição dos falsos argumentos. A Escritura diz que o poder de Deus também destrói os conselhos. A Bíblia, na versão nova Almeida, atualizada, traduz como raciocínios faliciosos. São primícias falsas usadas para afastar as pessoas da verdade. Se aplica a ideologias anticristãs, entre elas o ateísmo, o relativismo, o secularismo, o marxismo e as heresias que contradizem a mensagem da cruz. O método cristão para anular essas sofismas é a persuasão por meio da verdade da palavra de Deus. Aqui estamos nós hoje como soldados, né? Com todo o nosso arsenal espiritual, estamos vestidos tanto para a defesa por um lado, quanto para o ataque. Devemos empregar essas armas espirituais na luta contra falsas ideias e visões de mundo não cristãos. Portanto, as armas que estamos considerando aqui nesse texto para essa luta são tudo o que podemos usar, os dons e talentos que Deus nos deu, que voltamos a Ele e consagramos ao seu serviço tudo que temos e tudo que somos empregados nesse grande trabalho. Isso significa que envolve sua mente, envolve seu talento, envolve os argumentos que você vai empregar nesse serviço. Isso não prejudica de forma alguma toda a espiritualidade da guerra. Quando falo da mente, a mente é uma faculdade da alma. Essa alma é uma alma regenerada, essa mente é uma mente regenerada, que é governada pela verdade de Deus e tem uma perspectiva de vida que está sendo regulada pelas Escrituras e que é totalmente bíblica. Portanto, você e eu, na guerra espiritual, precisamos estar ocupados, estudando a palavra de Deus e aprendendo a aplicar a palavra de Deus ao mundo, ao nosso redor e também os homens que acreditam nesse mundo, que acreditam na mesma coisa. Você vê que as armas da nossa guerra não são carnal, não são espirituais, armas espirituais. Mas quais são essas armas do inimigo que estamos equipados para demolir? Quais são as fortalezas que nossas armas espirituais podem destruir através de Cristo Jesus, nosso Senhor? Bem, são as palavras mundanas e tolas intelectuais de homens pecaminosos. São influência pessoal filosóficas tortuosas, esquemas enganosos e opiniões há muito longos dos homens, assim, suas credenciais impressionantes, políticas, essas discrepâncias para aniquilar a verdade do Evangelho de Deus. Mas as armas da nossa guerra não são carnais, mas poderosas através de Deus para derrubar tais argumentos e redutos. A destruição de toda altivez. O poder do Altíssimo igualmente aniquila toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. A altivez se refere a toda conduta que serve de oposição para a fé em Deus.
Aqui está incluso, entre outros, a rebeldia, o orgulho, a jactância e as demais vaidades humanas. Satanás é quem atua na mente das pessoas e as mantém afastadas de Deus. Porém, pela pregação da palavra de Deus, o sistema soberbo do mundo é subjugado aos ensinos de Cristo. Devemos nos vestir de Cristo, pois através dele temos a capacidade de derrubar os homens de mente altiva, murmurando contra Deus, para despedaçar a imaginação do homem e colocar em nada tudo que exalta contra o conhecimento da verdade. Em Cristo temos a graça e a força espiritual suficiente para derrubar murmuradores de mente altivas que foram levantados contra o conhecimento da verdade. À medida que levamos todos os pensamentos cativos à obediência de Cristo, devemos parar de olhar para outras pessoas, para outros ministérios, outras igrejas, para outras filosofias, dos outros e especialmente para o nosso próprio entendimento, se quisermos destruir os argumentos e pretensões que se estabelecem como autoridade de Deus e que tantas vezes se torna uma autoridade contra Deus. Nossa preocupação é colocar nosso coração e nossos pensamentos em consonância com Cristo e colocar cada pensamento sob a autoridade de Cristo em obediência a Ele, levando cada pensamento cativo à obediência de Cristo. As armas de nossa divinamente inspirada guerra espiritual é a proclamação da palavra de Deus, juntamente com um coração submisso e um joelho dobrado. Nosso poder não vem da nossa própria conversa, inteligência ou palavras espirituosas, mas é evidenciado no homem ou mulher que vive em plena dependência de Deus e depende dele para a sua força suficiente, sabedoria piedosa para guiá-los através da vida em direção ao seu lar. Que estejamos prontos para contrariar todos os pensamentos tolos e falsas percepções do homem caído que procura contradizer a verdade do conhecimento do Evangelho de Deus. Que sejamos prontos para dar uma resposta a cada argumento que se exalta contra o nosso Rei Celestial, pela esperança que temos em Cristo, pois Ele pode quebrar cada fortaleza satânica e recuperar o alto nível espiritual com a verdade do Evangelho de Jesus Cristo, os justos. Nossas armas poderosas em Deus podem derrubar as fortalezas do diabo, os falsos argumentos e toda a altivez humana. Tópico 3. A Bíblia nos torna humildes. Deus aborrece a soberba. A Escritura declara que Deus resiste aos soberbos, dá, porém, graça aos humildes. Isso indica que Deus abomina os arrogantes que confiam na sabedoria mundana e que rejeitam os preceitos divinos. Por isso, Tiago exorta: sujeitai-vos, pois, a Deus, e ainda humilhai-vos perante o Senhor. As expressões sujeitar-se e humilhar-se querem dizer obedecer ao Todo-Poderoso. Quando nos achegamos a Deus, Ele se chega a nós. Ele nos liberta da sabedoria terrena, animal e diabólica e nos agracia com a verdadeira sabedoria que vem do alto. Em vista disso, a bênção plena de Deus é concedida aos humildes que são transformados pela palavra do Altíssimo. O mal vem até nós de muitas formas diferentes nesse mundo, mas de alguma forma há sempre uma coisa que está bem no coração, no cerne do mal, e essa coisa é o orgulho. O orgulho praticamente impulsiona a maioria da parte do mal nesse mundo. Temer ao Senhor é odiar o mal. Odeio o orgulho e a arrogância, o mau comportamento e o falar perverso. E assim, se afirmamos seguir Jesus para temer o Senhor, então você e eu precisamos odiar o mal,
para desprezar o mal em nossas próprias vidas, porque Deus odeia. Agora basta parar e pensar na realidade assustadora de um Todo-Poderoso. Apenas Deus odiando qualquer coisa. Ele odeia orgulho, arrogância, vidas malignas e palavras perversas. Então há uma grande verificação aqui da realidade. Quando desses começamos com orgulho, então habitamos em nosso coração. Então nós temos que nos livrar disso. A palavra de Deus diz, resista o diabo, resista e ele fugirá de você. Agora, aqui está algo maravilhoso, você pode resistir ao diabo. Você percebeu que tem esse poder? Então, você tem a graça de Deus que ele te concedeu. Então, se você for humilde sobre isso, a reação do diabo pode não ser para fugir imediatamente. Ele pode tentar e tentar ali um pouco mais no início, mas se você resistir consistentemente, ele temerá o poder de Deus em você e fugirá. Ele pode voltar outra vez? Mas não pode vencer se continuar resistindo a ele, com o poder que a graça de Deus lhe fornece. Então a gente pode também se aproximar mais de Deus. A palavra de Deus diz, aproxime-se de Deus e ele se aproximará de você. Aqui está algo muito maravilhoso ainda. Você pode se aproximar de Deus. Você pode perceber que você tem esse privilégio. É possível estar perto de um Deus distante no céu, que habita em luz, inacessível? Bem, é claro que sim, nós sabemos disso. Você pode ir para o céu ainda e encontrar-se com Deus. Tiago, no entanto, menciona o Espírito habitando em nós. Temos acesso a Deus através do Espírito Santo. O Espírito intercede por nós. Assim podemos nos aproximar de Deus e ficar perto dele o tempo todo, desde que vamos até ele humildemente. Humildes, a palavra de Deus diz assim, humilhar-se na presença do Senhor e ele irá exaltá-lo. Esta é talvez a coisa mais maravilhosa de todas. Deus vai exaltar aqueles que vêm a ele humildemente. Pedro diz o mesmo. Algumas traduções dizem que Deus vai levantá-lo, mas eu estou mais inclinada a pensar que exaltar é mais o que Deus tem em mente. Chegamos a Deus sem pretensões, buscando sua graça, e ele nos abençoa com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo e nos concede suas preciosas e magníficas promessas. Cristo é o nosso exemplo de humildade. A Bíblia registra que Cristo não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo. Ele deixou a sua glória, humilhou-se para submeter-se à vontade do Pai e foi obediente até a morte e morte de cruz. Cristo novamente aqui, com humildade ao lavar os pés dos apóstolos. Na ocasião, ele disse que devemos aplicar esse mesmo princípio em nosso viver. Esse é o padrão de conduta para o cristão. Desse modo, quem é verdadeiramente sábio obedece à palavra de Deus e imita os passos de Jesus. Em Mateus 11, 29, nos diz que Jesus é gentil e humilde de coração. Esse versículo nos ajuda a entender que Jesus é o exemplo final da humildade. Como Jesus é nosso exemplo e nossa autoridade na humildade, teremos uma ideia melhor de quão humildes somos. Filipenses capítulo 2, do 5 ao 11, nos conta sobre a humildade de Jesus. Jesus era Deus e, no entanto, por seu grande amor por nós, ele escolheu vir à terra como um ser humano. Jesus até escolheu obedecer a Deus, o Pai, a ponto de morrer uma morte embaraçosa, dolorosa na cruz pelos nossos pecados. Jesus é o exemplo perfeito de humildade e somos chamados a seguir a seu exemplo. Mas podemos seguir seu exemplo perfeitamente? Não. Só Jesus pode perfeitamente ser humilde, mas por causa da sua humildade, ele nos oferece salvação
perdão por todas as vezes que não somos perfeitos. Ele até nos ajudará a viver com humildade quando pedimos. Embora a nossa humildade imperfeita não possa trazer salvação aos outros, como a humildade perfeita de Jesus, mas pode ajudar outras pessoas a querer saber mais sobre nosso incrível Deus. A humildade é uma virtude cristã. Cristo ensinou que para entrar no reino dos céus a pessoa tem que se portar com humildade. Assim, somente a genuína conversão é capaz de modificar a nossa forma pecaminosa de viver. Nessa direção, Paulo faz um apelo para que os salvos andem como é digno da vocação com que fosse chamado. E enfatiza a necessidade da prática da humildade. Ser humilde significa comportar-se com modéstia e reconhecer as próprias fraquezas. Todavia, ninguém recebe virtude alguma, senão por transformado pelo Espírito Santo. Ou seja, quer dizer que uma pessoa que não foi purificada pela palavra de Deus não pode ser verdadeiramente humilde. Filipenses capítulo 2, versículo do 3 ao 4, diz assim: Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a vocês mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Nas escrituras, os humildes às vezes são descritos como aqueles que vivem em condições empobrecidas ou difíceis. No entanto, a virtude interior da humildade não pertence automaticamente àqueles que são pobres ou sofrem de dificuldades financeiras da vida. Os humildes vivem com um sentido constante de sua fraqueza e incapacidades para lidar com a vida além de Deus e estão profundamente conscientes de sua natureza pecaminosa e propensão a se afastar do Senhor e fazer amizade com o mundo. Humildade não é um sentimento de inutilidade, mas indignidade do amor e bênção do Senhor. Os humildes percebem que não merecem nada de bom nessa vida e qualquer bênção que recebem é da graça de Deus. Deus resiste aos soberbos e concede sabedoria aos humildes que são transformados pela sua palavra. Conclusão na revista. O Altíssimo não tolera a soberba humana nem a rejeição à revelação divina. Os israelitas que se rebelaram contra ela sucumbiram no deserto. A palavra de Deus examina os segredos humanos e desfaz todos os conselhos mundanos. Os humildes que se sujeitam a Deus e a sua palavra são transformados e agraciados com a plenitude das bênçãos divinas. A pessoa orgulhosa rejeita Deus. Sua revelação e procura operar independentemente do Senhor. O crente precisa estar ciente do orgulho, pois o orgulho vai antes da destruição e um espírito arrogante antes de tropeçar. Pessoas arrogantes raramente veem seus próprios defeitos, mas quase sempre se concentram nas falhas dos outros. Salomão escreve sobre homens e estados orgulhosos. Quando o orgulho vem, então vem a desonra, mas com humilde é a sabedoria. E o orgulho de um homem vai trazê-lo abaixo, mas o espírito humilde obterá honra. É a pessoa humilde que encontra sucesso na vida. Não necessariamente o sucesso do mundo, mas um sucesso divino, no qual o crente vive pela fé e agrada ao Senhor. Deus abençoe você que chegou até o final desse vídeo. Se você ainda não se inscreveu, não se esqueça de se inscrever aqui embaixo, ativar o sininho. Toda semana postamos vídeos aqui entre quinta e sexta-feira. Estamos postando mais uma aula e você receberá a notificação no seu aparelho celular, ok? Se Jesus não voltar, estarei de volta aqui a mais um Resumo EBD. A paz, Senhor, a todos.